De Copa na Itatiaia, 6h18. A partir de agora, tudo de Atlético e Palmeiras. Palmeiras e Atlético, primeiros 90 dos 180 minutos, valendo vaga na final da Copa Libertadores da América. Vamos trazer detalhes desse Atlético em uma noite de muita expectativa. Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite, João Vitor Cirilo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. É isso, Cirilo, inclusive mudança climática em São Paulo nas últimas horas, né? A gente falava no Rádio Esportes que a temperatura estava em 31 graus na capital paulista, mudou o tempo, isso é muito comum em São Paulo, neste momento 17 graus, com vento, tem alguns lugares que já chove e vamos ter uma temperatura bem mais amena, né, para o jogo entre Atlético e Palmeiras. O Galo, neste momento, o técnico Cuca fazendo a preleção, é aquela palestra antes do jogo no Hotel Hilton Morumbi, que fica a cerca de 20 minutos, meia hora, dependendo do trânsito, até a Arena Palmeiras, local do jogo. A delegação do Galo deve deixar o hotel entre 7 e 7h30 da noite. Sobre o time titular do Cuca é misterioso. Para a partida ele só vai definir mesmo no vestiário da Arena Palmeiras. Mas fora de campo o Galo está completo, viu, Cirilo? A cúpula atleticana toda na capital paulista. O presidente Sérgio Coelho, acompanhado dos 4 R's, os mecenas do Atlético, todos presentes, Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e o Renato Salvador. Tá todo mundo, então, para esse jogo importante, valendo vaga para a finalíssima da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América. Sobre o time, o que a gente pode falar? O Cuca, ele, desde ontem, fazendo mistério na lateral esquerda. O Guilherme Arana, ontem fez um trabalho à parte e é uma considerado dúvida até agora. Sinceramente, acredito que o Arana vai para o jogo. O Dodô fica de sobreaviso, mas o Arana teve uma pancada, não é nada muscular, então é lógico, vai fazer um teste no aquecimento, se não sentir nada o Arana será confirmado em campo e é um jogador importantíssimo para o Galo, tanto que foi o melhor em campo aí no último jogo contra o Sport Recife, dando assistência e tudo mais. Nas demais posições tem aquela pequena dúvida no ataque, né? Vai com o Diego Costa mesmo, de titular, de novo, como aconteceu diante do Sport, ou vai com Vargas, que vinha sendo titular e ficou no banco no último jogo. O Diego Costa vem sendo preparado, né? Ele entrou contra o Bragantino no segundo tempo, foi a estreia dele, fez gol. Contra o Fortaleza, ele já participou de 45 minutos. Contra o Fluminense também, metade do jogo. E agora contra o Sport jogou 65 minutos. Então, pela rodagem que o Cuca vem trazendo para o Diego Costa, estou projetando sim que ele entre em campo hoje com a camisa 9. Ele não vai ser o 19 na Libertadores, vai ser o 9, vai herdar a camisa do Diego Tardelli, porque tem número, né, de inscrição na Libertadores, ele não vai jogar com a camisa tradicional. Então, o provável Galo para a gente começar a debater aí: Everson, Mariano, de volta à direita, Nathan Silva. Nathan tá pendurado, hein, com 2 amarelos, tem que tomar cuidado. Nathan Silva, Alonso e Arana. Alan, Jair, que é outro que retorna, Zaratio, Nátio Fernandes, Hulk e Diego Costa ou Vargas. Esse o Galo para tentar desbancar o Palmeiras nesse primeiro jogo. É bom lembrarmos, né, Cirilo, o Atlético até aqui tem 10 jogos na Libertadores 2021, são 7 vitórias e 3 empates. Está invicto o Galão da Massa com 19 gols a favor, sofreu apenas 3. É isso mesmo, 13 lá no início, né, na fase de grupos desta Libertadores da América, João Vitor Cirilo. Comentarista Alexandre Simões, conosco na turma do bate-bola, para a gente começar a debater também as possibilidades para esse confronto. O Cláudio trazendo o provável Atlético para logo mais. E é claro, né, Simões, não dá para fugir da expectativa por Diego Costa titular mais uma vez, agora em um jogo desse tamanho. O que ganha o Atlético com essa possibilidade, com a presença do 19, que agora é 9 na Copa Libertadores, por isso que o Cláudio explicou. Boa noite, Alexandre Simões. Boa noite, Cirilo. Boa noite, Cláudio. Ô, Cirilo, sem dúvida, o Atlético ganha uma opção que até então ele não tinha na temporada. O Diego Costa já provou nessa curta história no Atlético como ele é eficiente na bola aérea, tá? E ganha também uma outra opção, né, que não era muito uma característica do Hulk, até pelo fato de o Hulk não ser um centroavante, um jogador centralizado, que é aquele cara que consegue
prender a bola, consegue segurar a bola, fazer o pivô, esperar o time chegar. E o Cláudio trouxe aí uma formação de um meio de campo forte, mas de jogadores de muita qualidade, todos sabem jogar. Todos têm boa chegada na frente, talvez o Alan um pouco menos, mas o Jair faz muito gol, o Zaratio nem se fala, vive um momento espetacular, o Nacho também. Então, e o Atlético tem uma outra arma, né, o Cirilo, e na última partida funcionou muito bem, que é o Guilherme Arana. Então vamos ver como é que funciona esse novo galo do Cuca, num grande desafio contra o Palmeiras nessa semifinal de Libertadores. Para saber como pode funcionar esse Atlético logo mais, vamos entender como pode funcionar esse Palmeiras também. Emerson Pansieri, o Palmeiras do Abel Ferreira, esse sim, acho que com mais dúvidas do que o Atlético do Cuca, né, Pansieri? Um abraço para você, boa noite. Um abraço, Cirilo, Cláudio, Simões, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. Ô, Cirilo, eu tô me arriscando a dizer que acertar esse time do Portuga é acertar na Mega Sena. Que a gente costuma brincar, o time do ou, né, Pansieri? Ou fulano, ou cicrano. O certo é que o Palmeiras tem muitas possibilidades, é um elenco, né, com variações que o Abel pode colocar em campo, sabe da importância desse jogo, desses primeiros 90 minutos, disse isso na coletiva pós a vitória sobre a Chapecoense no fim de semana, e a missão é tentar fazer um bom jogo. Para isso, algumas situações podem acontecer. A gente precisa lembrar, né, nona semifinal do Palmeiras participando da Copa Libertadores da América, bicampeão da competição, Palmeiras que foi campeão em 99, foi campeão no ano passado e chega para essa etapa com essa missão de tentar tirar o Atlético. Vamos lá, no gol Everton, na lateral direita Marcos Rocha, pode começar o jogo. Ontem falávamos aqui no Bastidores, o Mário Marra, até de uma questão do Gabriel Menino, pela questão, né, imposição física e ter mais transpiração, mas talvez pela experiência vá o Rocha mesmo, que foi campeão, inclusive, com o Galo. Na zaga, Luan, com o Gustavo Gomes e o Piquerez, na lateral. Aí o meio-campo com Danilo, Zé Rafael ou Patrick de Paula. Patrick de Paula, ele não é titular da equipe, mas volta e meia tá no time titular fazendo gols e ajudando o Palmeiras. Bom jogador, né? Bom jogador. Com o Rafael Veiga completando esse meio campo. E aí o trio ofensivo dá um descanso pro Wesley para começar a partida, que é novo ainda. E aí ele pode ter opção pelo Dudu, Rony e Luiz Adriano. Luiz Adriano falou com a gente mais cedo no Rádio Esportes, ficou sem dias sem marcar um gol, foi ali realmente difícil para ele, a pressão que estava em cima dele, mas balançou as redes diante da Chapecoense. É uma possibilidade de time esse Palmeiras, que é legal, viu, o Cirilo, só pra gente colocar um pouquinho também de essa disputa que tem individual. O Gabigol tem 10 gols na artilharia aí da Libertadores. O Hulk tem 7. E aí o Rony tem 6. Ou seja, tá tudo acirrado entre esses possíveis atletas de Atlético e Palmeiras hoje à noite. E esse Palmeiras, Alexandre Simões, o Pansieri trazendo detalhes e possibilidades do Palmeiras para logo mais. Muito se falou quanto ao Marcos Rocha, né? Como disse o Emerson Pansieri, se seria uma preocupação pelo lado do Palmeiras, porque defensivamente, até naquele jogo recente contra o Flamengo, talvez tenha ficado a bronca maior por parte do Palmeiras, que o Michael fez o que quis ali naquele setor, jogando pelo ataque do Flamengo e do lado direito da defesa do Palmeiras. Onde o Atlético pode se impor quanto a esse Palmeiras trazido há pouco pelo Pansieri? Pois é, o Cirilo, é interessante porque são dois dos grandes times do futebol brasileiro e a gente pode destacar 3 nessa temporada, além dos 2 do Flamengo, que também é semifinalista da Libertadores, mas como são estilos bem diferentes dos treinadores, né? O Cuca tem uma base bem definida. A gente sabe aí 9, 10 titulares do time do Cuca. Ele tem uma base. Já o Abel, ele roda demais esse time do Palmeiras. Conseguiu êxito com a conquista das Copas Libertadores e do Brasil na temporada 2020, mas já nessa temporada vem tendo resultados que não são... A gente pode pegar o Palmeiras, perdeu dentro de casa para Cuiabá, para o Fortaleza. O Fortaleza, embora ganhou do Atlético na primeira rodada, mas eu acho que foi até numa circunstância diferente. Eu vejo que o Atlético tem no meio de campo, que é o setor mais importante do jogo hoje, um quadrado muito forte. E qualquer que seja a formação do Palmeiras no meio de campo, o Atlético tem melhores peças. Então eu acho que ali pode ser a chave para o Galo ganhar o jogo. Sem contar que tem 2 referências no ataque, jogadores diferenciados de nível de Europa, e num jogo como esse eles fazem a diferença. Comentamos ontem na live, certamente vamos comentar daqui a pouco também, em mais uma live pré-jogo que vamos fazer desse Atlético e Palmeiras e Atlético, quanto à importância desse primeiro jogo para as duas equipes.
O tratamento pro tamanho, pro peso do jogo, desse jogo de ida, é maior pro Palmeiras que pro Atlético, ou você acha que isso se equivale agora pensando nesse sentido? Olha, se a gente for pensar... Eu tô dizendo isso porque semana que vem, por exemplo, tem torcida aqui, hoje não vai ter. Sim, lá. Pois é, exatamente. Esse é um aspecto importante. O Palmeiras não sair em vantagem, né, é um problema para ele. Porque ele vai encarar um Mineirão e a gente viu o que aconteceu contra o River Plate, embora fossem aí 17 mil, 18 mil torcedores apenas. E tem um outro aspecto, Cirilo, que ele muda muito o contexto, é impressionante, né? Como que os clubes disputam duas Copas, no caso do Galo ele é semifinalista nas duas, o gol qualificado, o gol fora de casa como critério de desempate. Isso muda muito o confronto. Isso, por exemplo, dá outra cara ao 0-0 ou ao 1-0. Principalmente se ele for pro time da casa. Se o time da casa vence por 1-0, ele faz a volta numa situação que, se ele faz um gol, precisa sofrer 3. Então, isso muda muito o confronto, o que na Copa do Brasil não acontece. Então, eu acho que por esse aspecto, tá, como o gol fora vale muito, talvez o Palmeiras se resguarde mais diante de um Atlético que é um time cirúrgico. E a gente tem visto isso nessa caminhada do time do Cuca. É um time extremamente confiável, extremamente eficiente e equilibrado. Sabe se aproveitar dos erros dos adversários. Mais do Galo, Cláudio Rezende. Eu citei na escalação provável do Atlético, Nathan Silva pendurado, o Hulk também está pendurado, já faz alguns jogos na Libertadores, e o Hulk vem sendo mais tranquilo, né? O Hulk sem reclamar muito com o árbitro. A tendência é de que o Nátio Fernandes, 6:30, Nátio Fernandes deva ser o capitão do Atlético. E a explicação é no árbitro, o árbitro é argentino. O Patrício Lustor vai apitar a partida. Então, como é argentino, o Nátio tem essa questão aí de deve ser o capitão do Atlético hoje, do técnico Cuca. Esse jogo, Cirilo, vale premiação, e premiação boa. Se a gente está falando aí de Copa do Brasil milionária, com o dólar bem valorizado, a Libertadores também fica muito atrativa, né, para nós brasileiros. O Galo já ganhou até aqui 40 milhões de reais nesta Libertadores. E se for para a final, garante mais 6 milhões de dólares, que hoje dá mais de 33 milhões de reais. Garante porque o vice-campeão recebe 33 milhões de reais. O campeão da Libertadores leva 15 milhões de dólares. Isso dá 84 milhões de reais. Então, só fazendo uma conta, o Atlético já ganhou 40 milhões de reais. Se for campeão da Libertadores, recebe mais 84. Então, vai para mais de 120 milhões de reais de premiação. Ajuda, não ajuda? Então, ajuda muito, e é outra questão importante. Não só a Copa do Brasil, a Libertadores, com o dólar desse nível, nesse patamar, é uma premiação milionária, além, lógico, de disputar o Mundial de Clubes lá no fim do ano, né, Cirilo? Sem dúvida, Cláudio. Tem mais uma do Palmeiras aí, Pansieri? Ô, Cirilo, só pegando jogos na Arena do Palmeiras, né? O Abel Ferreira hoje, ele tá para igualar ao número de jogos do Cuca. Olha que legal, a relação, né, que a gente tem aí das duas equipes. O Cuca tem 35 jogos na Arena do Palmeiras, comandando a equipe palmeirense em Copa Libertadores da América, e hoje o Abel Ferreira pode chegar a essa marca com 35 jogos também, obviamente vai chegar a essa marca, vai igualar o Cuca, que tem uma história grandiosa no Palmeiras. Só para colocar mais uma pitada aí nessa dúvida em relação ao time. Felipe Melo, uma possibilidade, hein? Felipe Melo, conversava inclusive com o meu companheiro André Hernando, todo mundo conhece o André Hernando, os canais Globosat, enfim, é uma possibilidade muito grande do Felipe Melo também começar essa partida. E aí a gente vai falar do seguinte, tirando o Danilo, que é mais um jovem, e colocando a experiência do Felipe Melo, que é um jogador que, quando esse assunto é perguntado para o Abel Ferreira se vai renovar ou não renovar, ele já deu o aval dele. Para ele, o Felipe continua para a próxima temporada, porque o contrato está se encerrando.